Ok, hoje, dia 27 de novembro de 2021, estamos aqui mais uma vez com a aula concurso de Word com o Walter Júnior, né? E o grupo de deficientes visuais e não deficientes visuais com enxergantes também, no caso da Valéria e outros. E vamos iniciar, e está na mão do Walter. Muito obrigado, Walter, mais uma vez. Hoje é a última aula de Word. Pro ano que vem a gente já pensa em outra aula, outra modalidade, tá? Então, eu agradeço muito a participação de vocês e também a grande contribuição do Walter. Então, boa aula aí para vocês. Obrigado, professor Fernando. Bom dia a todos. É um prazer a gente retornar. E conforme a nossa programação, nós estamos na quarta aula do módulo de Word 2016 e superior com o NVDA. E vamos corresponder ao planejado. Nem sempre a execução corresponde ao planejado, mas nesse caso sim. Hoje a gente esgota o conteúdo que nós separamos. Eu digo isso porque o Word ele tem uma quantidade de possibilidades bem grande, mas existem várias, eu vou até tratar de umas aqui, que são bem raras, depende do que você faz. Dependendo da sua área, você nunca vai mexer ali, né? Mas dependendo daquilo com que você lida, você vai precisar. Existe aquilo que é bem geral, é muito comum a todos, que a gente pode dizer assim, todo mundo que trabalha com Word precisa saber disso. Ok, foi o predominante aqui. A maior parte foi isso. Mas hoje a gente apresenta algumas poucas coisas que são mais específicas, tá bom? Então talvez você veja e diga assim: ah, mas eu não vou usar isso. Ou talvez você diga: poxa, que bom, precisava muito disso. O curso, de fato, ele termina com essa aula de hoje, mas a gente mantém o contato, não é? Então, se vocês precisarem de algo, seja o que for, seja de cunho geral ou específico, façam contato e a gente tem o maior prazer em ajudar, ou nos esforçarmos para efetivamente ajudar, né? Tá bom? Eu vou aqui para meu roteirozinho. Controles da OBS 20, participante do post Zoom Link, aula 4, Vamos lá, aula 4. Ó. em branco. Eu vou iniciar tratando de duas questões que ficaram faltando na última aula, quando a gente falava de tabela. São duas questões importantes. Uma delas é como você adiciona linhas e colunas à sua tabela, e a outra é como você pode mesclar e centralizar as células para criar um título, por exemplo. Então, eu vou criar rapidamente aqui uma tabelinha sem preenchê-la, só para a gente ter uma ideia. Eu estou aqui no Word, eu vou pressionar Ctrl O. Documento 8 Word. Aí abrir um novo documento. Vou pressionar Enter aqui duas vezes para criar linha vazia. E agora vamos adicionar uma tabela. Vamos lá. Tecla Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial guia selecionado. Seta para a direita para chegarmos à guia Inserir. Inserir guia selecionado. Aí eu dou Tab. Inserir grupo. Páginas grupo. Páginas recolhido ao. Mais um Tab. Tabelas grupo. Tabela recolhido uma tabela. Quando ele falar recolhido, lembra que está aparecendo só o que ele acabou de falar, mas tem mais a mostrar. Para abrir, quase sempre só a barra de espaço funciona. Vou dar a barra de espaço. Tabela grade de dados. Muito bem. Agora eu vou dar Shift Tab até a opção para inserir uma tabela, porque ele tem aqui alguns modelos, mas eu não quero. Eu quero criar conforme o meu desejo, na quantidade de linhas e colunas. Vou dar Shift Tab até chegar lá. Tabelas rápidas, planilha do Excel. Converter texto, desenhar tabela, inserir tabela. Você inserir tabela. Então, assim, fica fácil, né? Mais intuitivo. Vou dar Enter. Inserir tabela, diálogo, tamanho da tabela, número de colunas, edição Alt mais C selecionado 5. Ele sugere 5. Eu quero 3. Eu vou subir com a seta, deixa eu ver se diminui. 6. Não, tem que descer para diminuir. 5, 4, 3. Vou deixar em 3, tá bom? 3 colunas. Agora eu vou dar Tab. Número de linhas, edição Alt mais N selecionado 2. Ó, 2, eu vou aumentar para 5. Vou subir com a seta. 3, 4, 5. Muito bem. Então agora eu vou dar Tab até OK. Largura de comportamento.
Lembrar, OK botão. E vou dar Enter. Assim que eu teclar Enter, ele vai criar a tabela e vai nos falar como ela ficou. Documento 8 Word. Documento do Microsoft Word edição multilinha tabela com 5 linhas e 3 colunas nível 1 linha 1 coluna 1 página 1 seção 1. Fala muita coisa, né? Aqui no caso, ó, vou subir com a seta. Fora de tabela em Fora da tabela, desço com a seta. tabela com 5 linhas Aí e ele repete tudo, né? Então aqui, ó, eu vou descer com a setinha. linha 2, Estou na linha 2. Vou descer mais. linha 3, No caso, com a seta para cima e para baixo, a gente navega pelas linhas, né? Vamos dizer o seguinte, você criou uma tabela com essa quantidade de linhas, ó. linha 4, linha 5, Ela tem 5. Vou subir com a setinha para a linha 4. linha 4, E você preencheu, mas haverá necessidade de mais linhas na tabela, tá? Porque tinha uma quantidade de nomes, aumentou o número de pessoas, então vamos ter que aumentar isso aqui. Então, como que a gente faz? Eu vou voltar aqui no meu roteiro, aula 4, para humildemente olhar minha cola. tabela. Adicionar ou excluir linhas e colunas. Aí, ó, esse é o tema. Segunda guia layout. Muito bem, Alt Tab. Documento 8 Word. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa que raramente eu faço e eu aconselho. Se é algo que raramente você faz, consulta a apostila que tem isso escrito lá, igual eu fiz aqui com a cola. Vou pressionar a tecla Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial guia Muito bem. Eu vou pressionar a seta para a direita até ele falar ajuda. Nesse caminho, a gente vai passar por uma guia que se chama Layout. Não é essa. O nome que a gente quer é Layout, mas não é o primeiro que aparece, tá? Então, seta para a direita até ajuda. Inserir guia desenhar guia design guia layout guia referências guia, correspondências, revisão guia, exibir guia suplementos guia, ajuda guia seleciona. Ó, cheguei em ajuda. Tá bom? Vocês viram que eu passei por layout, mas não é lá. Vou continuar. Eu vou dar uma seta para a direita, ele vai ficar por um segundo, sei lá, mudo, e depois ele volta a falar. Olha só, seta para a direita, silêncio. Ferramentas de tabela grupo. Tabela da design guia seleciona. Ele viu que a gente está numa tabela, então ele está oferecendo ferramentas para a tabela. Aí eu vou dar mais uma seta para a direita. Ó. Layout guia selecionado Alt, Y, JL4. Esse layout aqui não é aquele, entendeu? Aquele é geral, esse aqui é para a tabela, tá bom? Então agora eu vou dar Tab. Layout grupo, tabela recolhido Alt, JL, Z. Aí ele fala sobre tabela e está recolhido, eu vou dar barra de espaço. Espaço, expandido, tabela barra de ferramentas, tabela grupo, selecionar Aqui é a opção para selecionar. Por que eu vim para cá? Não é o que eu quero, é para a próxima explicação que eu vou usar isso. Deixa eu ver se eu consigo voltar com a seta para a esquerda. Propriedades. Exibir linhas de grade, botão de... Não, ele não vai deixar, então vou fazer de novo. Falha nossa, vamos lá. Guias da... Só que aqui eu chego mais rápido agora. Tabela da design guia, ajuda guia seleciona. Ferramenta, layout. Na guia Layout, é só caminhar com o Tab, aí eu chego, eu fico querendo antecipar as coisas, onde eu quero. Aqui a gente tem a opção de inserir e excluir linhas. Aí é só você escolher. Quer ver? Eu vou com Tab. Layout grupo, desenhar grupo, linhas e colunas grupo, excluir recolhido, excluir. Viram? Ó, excluir. No nosso caso, a gente vai primeiro adicionar. Para excluir, você dá a barra de espaço e seleciona, mas para adicionar, ele vai falando. Eu vou dar Tab. Inserir acima, botão inserir linhas acima, adicionar uma. Aí você vai decidir como você quer. Você vai tomar por referência ali onde você está. Aí você decide se você vai inserir acima ou abaixo. Eu vou dar outro Tab. Inserir abaixo, botão inserir. Inserir abaixo. Então, eu vou inserir abaixo. Eu vou dar Enter. Documento. Tá aqui, ó, seta para cima. Tabela com 6 linhas e 3. Agora tem 6 linhas. Tá ok? Então, no caso aqui, ó, eu vou subir com a seta. Linha 3. Linha 2. Aqui na linha 2, eu vou escrever Walter. Ó. K-A-L-T-E-R. Walter. Na linha 2, ó, vou subir com a seta. Linha 1. Linha 1. Seta para baixo. Linha 2, Walter. O mesmo princípio a gente vai aplicar para quando você quiser excluir. Né? Aqui, ó, Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Ferramentas de tabela grupo. Layout guias.
Ó, ele voltou para a mesma guia, porque ele viu que você está trabalhando com tabela. Melhor, né? Porque a gente não precisa andar tanto. Eu vou dar tab até excluir. Layout grupo. Desenhar grupo. Linhas e colunas grupo. Excluir recolhido. Aí, recolhido, barra de espaço. Excluir células. Excluir células, eu vou descer com a seta. Excluir colunas Alt. J. Excluir linhas Alt. Aqui não tem esse negócio de excluir linha acima ou abaixo. Ele vai excluir a linha onde você está. Então, vou dar Enter. Documento. Ó, vou subir com a seta. Linha 1. Linha 2. Aí, ó, linha 2. Aquela linha com o Walter já desapareceu. E ela tinha passado para 6 linhas, voltou para 5, né? Vou subir com a seta, ó. Linha 1. Vou sair da tabela, ó, seta para cima. Fora de tabela. Desço com a seta. Tabela com 5 linhas e 3 colunas, nível 1 linha. Então, você pode, quer ver, ó, eu vou pressionar aqui a tecla Tab. Coluna 2, coluna 3. Essa tabela ela só tem 3 colunas, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou inserir mais uma coluna, pensando no que a gente vai fazer depois. Aqui, ó, Alt. Guias da faixa de opções, guia expandido. Página inicial, guia selecionado Alt, C2 de 4. Aqui, ó, já voltou para a guia página inicial. Aí a gente tem que procurar de novo aquela guia. Vou com a setinha para a direita até chegar lá, ó. Inserir guia, desenhar, design, layout, referência, correspondente, revisão, exibir, suplemento, ajuda guia. Ó, ajuda, seta para a direita, ele dá aquele intervalinho e vai falar. Ferramentas de tabela grupo. Aí, mais uma seta para a direita. Layout guia. Layout. Então, vou dar Tab até ele chega em linhas e colunas, né? Quer ver? Eu vou dando Tab. Layout grupo. Desenhar grupo. Linhas e colunas grupo. Excluir, recolher. Excluir. Não, ok. Agora eu vou dar Tab até chegar no que eu quero. Eu quero inserir uma coluna. Inserir acima botão. Inserir abaixo. Inserir à esquerda botão. Inserir colunas à esquerda. Adicionar uma nova coluna. Então, aqui, ó, inserir à esquerda ou à direita. As linhas você define se é acima ou abaixo. As colunas você define se é à esquerda ou à direita. Aqui, ó, Tab. Inserir à direita. Eu estava na coluna 3, não tem mais nenhuma coluna ali. Eu quero que ele insira à direita. Vou dar Enter. Documento do Micro. Então, aqui, ó, Tab. Tabela com 5 linhas. Ó, aliás, Shift Tab. Coluna 3. Coluna 3. Ué, cadê? Coluna 4. Ah, tá aqui, ó, coluna 4. Ok? Então, o chato, como vocês viram, que é um negócio meio escondidinho, né? Esse Alt, seta para a direita até chegar na segunda guia Layout. Aí depois fica fácil. Você dá Tab até chegar em excluir, barra de espaço. Aí você escolhe o que você quer excluir. Inclusive, se você pega um documento que tem uma tabela, para excluir a tabela, você tem que usar esse caminho aqui. Quando chega lá em excluir, você dá barra de espaço e desce com a seta, tem excluir célula, linha, coluna e tabela. É a forma. Porque se você pressiona Ctrl T e dá Delete, ele apaga o conteúdo, mas não apaga as barrinhas. Pelo menos era assim com o Word até pouco tempo. Eu vou até testar isso aqui depois. Aliás, posso fazer agora. Aí depois do Ctrl Z, né? Quer ver? Eu vou descer com a seta. Em branco. Tabela com 5 linhas. Ó. Linha 2. Vou escrever Walter de Caps novo. Lock. A-L-E-R. Walter. Agora eu vou dar Ctrl T. Selecionei o documento todo. Delete. Fora de tabela. Aí, agora vamos lá. Ctrl Home. Vou descer com a seta. Em branco. Em branco. Em branco. Em branco. Ah, apagou a tabela dessa em vez. branco. Em branco. Que bom. Antes tinha essa coisa chata e agora não tem mais. Ctrl Z. Desfazer. Vamos voltar. Ctrl Home. Em branco. Tabela com 5 linhas. Tá aqui. Então, pessoal, nesse primeiro item aqui, que a gente abordou, você viu como você pode inserir linhas e colunas e como você pode excluí-las, ok? Agora vamos considerar o seguinte, ó, uma coisa que pode ser bem interessante. Vou descer com a seta. Em branco. Tabela com 5 linhas e 4. Ó, eu estou na primeira linha aqui, ó. Linha 1. Essa primeira linha, eu vou transformá-la em um título para a tabela, tá bom? Então, seta para baixo. Linha 2, Walter. Nesse Walter aqui, eu vou fazer diferente. Quer ver? A tecla Home, Shift Enter. Walter. Vou apagar. Nova linha. Ok, então, ó, seta para cima. Linha 1. Seta para baixo. Linha 2. Na linha 2 não tem nada escrito. Aqui eu vou escrever nome. Nome. Espaço. Coluna 2. Na coluna 2 eu vou colocar fone. Caps Lock desativado. Fone. Espaço. Aí, ó, fone.
vou dar Tab. Coluna 3. Na coluna 3 eu vou escrever cidade. I, E, A, D, D, I, C, caps lock ativar. I, D, A, D, E, cidade. Ok. E Tab. Coluna 4. Na coluna 4 eu vou colocar CPF. Caps, C, P, F, CPF. Então, o que nós temos? Na linha 2, aqui ó, Shift Tab, Coluna 1 nome. coluna 1 nome, depois, na outra coluna, Coluna 2 fone. fone, mais uma coluna, Coluna 3 cidade. mais uma coluna. Coluna 4 CPF. Vamos dizer que o título dessa tabela seja pesquisa geral, certo? Só que na linha de cima, a gente tem as barrinhas, né, ó, separando as colunas, que eu vou subir com a seta para a linha de cima, ó. Linha 1. Linha 1, aí ó, Shift Tab, ó. Coluna 3. Coluna 2. Coluna 1. Então, se eu escrever aqui, ó, na linha 1, coluna 1, vai ficar escrito só nessa célula, né? Que eu vou escrever aqui, ó. Caps, K, E, S, Q, U, I, S, K, G, E, E, A, L. Então, aqui, ó, desço com a seta, Linha 2 nome. nome, subo com a seta, Linha 1 pesquisa geral. pesquisa geral. Mas aí eu dou Tab, ó, Coluna 2. a coluna 2 está vazia, a 3 e a 4. Então, fica esquisito. Então, o que a gente faz? Shift Tab. Coluna 1 pesquisa geral. A gente seleciona essa linha, onde eu escrevi pesquisa geral, e aquilo que eu quero que vá passar a aparecer, pegando a linha toda, porque ele vai tirar as barrinhas, sabe? A linha vai ser mantida, e essa barrinha que separa as colunas, a coluna 1, da 2, da 3, da 4, as barrinhas vão ser retiradas. O termo para isso é mesclar. Então, ele vai mesclar as colunas, não vai ter mais coluna, e vai ficar uma linha grande. É como se eu colocasse uma placa em cima da tabela escrito pesquisa geral. Como é que a gente faz isso? Isso aí dá um aspecto visual muito interessante. Primeiro, a gente vai selecionar a linha, e depois a gente manda eles mesclar e centralizar esse título, tá bom? Então, agora que eu vou naquele lugar lá para selecionar essa linha. Vamos lá, Alt. Guias da faixa Professor. de opções. Ah, pode falar. Desculpa interromper. Não, tudo bem. Eu não estou ouvindo o sintetizador. Não? Os demais aí estão? Aqui, ó, em CST. 10 horas e 27. Estão ouvindo, Agora pessoal? sim. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. No caso aqui, então, vamos lá, ó, tecla Alt, Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial. página inicial. Seta para a direita até ajuda. Inserir. Desenhar. Design. Layout. Referência. Revisão. Exibir guia. Suplementos guia. Selecione. Ajuda guias. Ajuda. Aí, mais uma setinha para a direita. Ferramentas de tabela grupo. Tabela da design guia selecionado. Ok. Mais uma vez, eu vou chegar aqui em... Ah, peraí. Eu acho que é aqui que eu tenho que estar. Deixa eu pensar... não, é seta para a direita, é layout mesmo. Layout guia selecionado. Vamos ver se eu estou certo. Então, eu cheguei em layout, eu vou dar Tab. Layout grupo. Tabela grupo. Tabela recolhido ao Ok, tabela. Aí eu dou barra de espaço. espaço. Expandido. Tabela barra de ferramentas. Tabela grupo. Selecionar recolhidos. Selecionar, e está recolhido. Aqui é que ele me dá a opção para eu selecionar o que eu quiser. Como ele falou que está recolhido, eu vou dar barra de espaço de novo. Selecionar célula Alt. JE. Ó, célula, seta para baixo. Selecionar coluna Alt. Selecionar linha Alt. JL. Aí eu desci com a seta. Então, aquela linha onde eu estava, ele vai selecionar a linha toda. Aí eu dou Enter. Documento do Microsoft Word. Muito bem. Agora eu vou pedir para ele mesclar. Então, vamos lá. Alt. Guias da faixa. Importante, depois que eu mandei selecionar, eu não posso mover nenhuma seta, né? Porque se eu fizer isso, ele vai tirar a seleção. Então, vamos lá. Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Ferramentas de tabela grupo. Layout guia. Ó, layout. Então, vamos ver se é aqui. Eu vou dar Tab até mesclar. Layout grupo. Desenhar grupo. Linhas e coluna. Inserir acima. Inserir abaixo. Inserir célula. Mesclar grupo. Mesclar recolhido ao Ó, mesclar, né? Aí eu dou barra de espaço. espaço. Expandido. Mesclar barra de ferramentas. Mesclar grupo. Mesclar células. Botão mesclar células. Mesclar as células selecionadas em uma única célula. Viram? Aí eu dou Enter.
Documento do... Então vamos ver como ficou. Seta para cima, Página 1, seção 1 em... seta para baixo. Tabela com 5 linhas e 4 colunas. Aqui, ó, seta para baixo na linha 2, ó, Linha 2, nome. nome, seta para cima. Linha 1, pesquisa geral. Linha 1, pesquisa geral. Se eu dou Tab para ir para a próxima coluna, como não tem, ele vai vir para a linha de baixo, ó. Linha 2, nome. Viram? Seta para cima. Linha 1, pesquisa geral. Então, na primeira linha, a gente tem o título da tabela e nas demais, aí sim, a divisão entre as colunas. É o que a gente chama de mesclar e centralizar. Então, primeiro você seleciona a linha e depois você pede para ele mesclar as colunas, né? Fica como se fosse uma grande célula. São essas duas coisas relacionadas com tabela que eu queria mostrar para vocês. Quando a gente estudar Excel, vocês vão ver que tudo que a gente viu de tabela, você também faz no Excel. No Excel é mais ágil, até porque o Excel não é para textos, né? Ele é só para planilhas mesmo. Então fica mais fácil, é compreensível. Eu vou pressionar aqui Ctrl T e Delete. Fora de tabela. Eu não sei porque quando eu dou Delete ele faz esse barulho horroroso. Mas enfim, até aqui, pessoal, alguma dúvida aí sobre tabela, inserir e excluir linhas e colunas, mesclar células? Se não, aí a gente vai adiante. Não. Tá bom. Carlos, São Paulo, não. Tranquilo. Aula 4. Então vamos ver aqui o próximo item. Mesclar e centralizar. Aí, ó. Primeiro, selecionar linha. Segunda guia layout. Mesclar. Segunda guia layout. Vamos descer aqui. Em branco. 19, localizar. Substituir e ir para. Aqui é o seguinte, eu vou escolher um texto aqui agora. Desktop. Exercício. Explorador de arquivos. Exercícios de Word. Modo de Deixa eu ver um texto aqui. VJ. Quadro familiar. Movendo partes. Mova daqui. Inserindo. Hino Nacional Brasil. Formatando parágrafo. Excluindo par. Criando listas com Deixa eu ver aqui. Formatando par. Deixa eu ver que texto é esse aqui. Formatando. Teoria da evolução. Ah, tá. Aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um texto aqui, Insert T. Formatando parágrafos. Ok. O objetivo agora, e isso aqui é super, super útil, é quando você quer localizar um texto. E isso aqui só muda o comando quando você está na internet, né? Então, por exemplo, eu olhei aqui o título, ó. Teoria da evolução. Teoria da evolução. Por que questiona? Bem, teoria da evolução, digamos que eu quero procurar onde aparece a palavra natural, né? Porque tem seleção natural, certamente vai aparecer escrito aqui. E digamos que o texto seja muito grande, né? Ctrl End. Página 4 em branco. Página 4, mas digamos que fossem 100 páginas, né? Então, Ctrl Home. Página 1, teoria. Eu quero localizar. Para localizar, a gente tem pelo menos duas formas. A mais comum é você pressionar Ctrl L. Ó, Ctrl L. Barra de ferramentas. Painel. Ele não fala nada, mas na realidade, aqui eu vou dar Tab. Pesquisar. Shift Tab. Pesquisar documento edição em branco. Tá vendo? Quando você pressiona Ctrl L, você já está no campo onde você vai digitar o que você quer procurar. Aí vamos dizer que eu escrevo aqui, ó, natural. Em A-T-U-R-A-L. 6 resultados. Ele já disse que nesse texto a palavra natural existe 6 vezes. Se tiver a palavra naturalmente, ele vai entender que natural está dentro de naturalmente, entendeu? Então, talvez você tenha aqui naturalmente ou supernatural. Não quer dizer que a palavra natural está isolada, ok? Eu posso simplesmente dar Enter aqui. Resultado 1. E depois ESC. Documento do Microsoft Word edição multilinha selecionado natural. Aqui, ó, a palavra natural já está selecionada, certo? Agora, para eu ler a linha inteira, para ver onde ela está, ó, o Insert seta para cima. Página 2, seção 1 evolucionista, do Museu de História Natural de Londres. Aí, ó, História Natural, ok? Bem, para eu identificar as próximas incidências dessa palavra, porque diz que tem 6, a forma mais prática é a seguinte, eu dou uma setinha para baixo para eu sair dessa linha. Americano de História Natural, diante de uma... Ó, até apareceu de novo aqui a palavra natural. Ó, vou dar outra seta para baixo. Erro ortográfico vocês podem me dizer algum? Muito bem. Se eu pressionar Ctrl
page down. Página 3. Interesses filosóficos naturalistas de sua época. Ó, naturalista, viu? A palavra natural dentro de naturalista. Ele vai percorrendo com o Ctrl Page Down e Page Up todas as incidências da palavra que eu indiquei ali na pesquisa. Ó, Ctrl Page Down. Erro ortográfico Zeitgeist, onde impera o naturalismo filosófico. Ó, naturalismo de novo. Ó. Ctrl Page Down. P2. Qual o lugar específico da filosofia naturalista da... Ó, naturalista. E se eu pressiono Ctrl Page Up, eu estou pesquisando no sentido contrário, né? Estou voltando no texto. Ó. Erro ortográfico Zeitgeist, onde impera... Aí você fala assim, eu quero começar do início. Ok, Ctrl Home. Página 1. Teoria da evolução. Aí você vai, Ctrl Page Down. Página 2. Evolucionista, do Museu de História Natural de Londres. Ok? Então, o Ctrl Page Down aqui, ele não está navegando entre as páginas. Página 1, 2, 3, 4. Ele está navegando na sua pesquisa. Você pediu para localizar uma palavra. Agora aqui, ó, Ctrl Home. Página... Tem um outro recurso aqui que é bem interessante quando você já conhece o texto, né? Vou pressionar Ctrl L. Barra de 6 resultados. Aí, ele está falando da pesquisa anterior. Eu vou apagar, ó, Ctrl A, Selecione Delete. em branco. Aí eu vou procurar uma outra palavra. Vamos dizer o seguinte, evolução. V, U, L, U, C, cedilha, A. 13 Ó, Lista de resultados da pesquisa. quando ele já falou ali 3 resultados, né? Ele mostra uma lista de resultados. Quer ver? Eu vou dar Tab. Resultado 2 de 13. Aí ele já pulou para ele, ó. Resultado 1 de 13. Botão teoria da evolução. Eu vou voltar na pesquisa. Guia. Próximo resultado. Limpar botão. Pesquisar documento. Edição. Ó. Selecionado evolução. Então eu escrevi evolução. Aí eu não dou Enter e ESC. Por que eu dou Enter e ESC? Porque quando eu dou Enter, eu ainda fico na janelinha da pesquisa. Então, em vez de eu estar navegando no texto, eu fico navegando na janelinha da pesquisa. Por isso que eu dou ESC. Nesse caso aqui, em vez de dar Enter e ESC, eu vou dar Tab. Ó. Limpar botão de divisão recolhido. Limpar, mas não quero. Tab. Resultado anterior botão. Resultado anterior ao que ele já achou, se houver. Tab. Próximo resultado botão. Próximo resultado. Agora Tab. Guia. Resultados guia selecionado 3 de 3. 3 de 3. Ó, seta para baixo. Aliás, tem que dar mais um Tab. Lista de resultados da pesquisa. Grupo. Resultado 1 de 13. Ó, Botão. 1 de 3. Resultado 2 de 13. Desço com a seta. Resultado 3 de 3. E quando ele fala 3 de 3, 1 de tal, o número, né? Ele fala também o que está escrito lá. Quer ver? Ó, seta para cima. Resultado 2 de 13. Botão da vida. O tendão de Aquiles das teorias da evolução não são. Aí, ó, evolução. Aí você quer ir para esse resultado. Aí você dá Enter. Resultado 2 de 13. E dá ESC. Documento. Aí eu vou dar a seta para cima, ó. Insert, seta para cima, né? Para ele ler essa linha. Página 1, seção 1. O big erro ortográfico bang da vida, o tendão de Aquiles das teorias da evolução. Viram? Então, você, ao fazer a pesquisa, ele encontrando resultados, ele fala para você, digamos, 20 resultados. Você dá Tab até a lista de resultados e você percorre os resultados e define para qual você deseja ir. Vamos imaginar que isso aqui fosse um livro. E o livro tem 20 capítulos. E aí, a cada capítulo está escrito assim, capítulo 1, capítulo 2, né? Então, eu poderia fazer o seguinte, Ctrl L, escreveria capítulo. Aí, ele ia falar 20 resultados. Aí, eu dava Tab até a lista de resultados e descia com a seta até o capítulo que eu quero. Exemplo, capítulo 10. Chegou em capítulo 10, eu dava Enter, ele ia me colocar onde está escrito capítulo 10 e eu ia ler o capítulo 10. Entendeu? Então, você pode colocar o que você deseja pesquisar, dá Enter e ESC, você cai na primeira incidência. E aí você vai navegando com Ctrl Page Down e Ctrl Page Up. Ok. Se não, você pode colocar o que você quer pesquisar, dá Tab até a lista de resultados e navega por ela até chegar no resultado que você quer. Você dá Enter e aí você já vai estar nele. Ou seja, esse recurso é bem interessante. Agora, o que acontece quando não tem o que você quer? Olha aqui, ó, Ctrl L. Barra de 13 resultados. Ele falou 13, mas eram só 3, né? Vou apagar o que está aqui, ó. Ctrl A, Selecione Delete. em branco. Vou escrever Zorro. Z, U,
U. Nenhuma correspondência. Nenhuma correspondência. Às vezes, e é bom que prestemos atenção nisso, não tem porque você escreveu alguma letrinha errada. Quer ver? Ó, Ctrl A, Selecione delete. em branco. Teoria tem escrito aqui, mas se eu escrever com 2 T's, ó, T, E, I, A. Nenhuma correspondência. nenhuma correspondência. Nenhuma correspondência. Porque eu escrevi Nenhuma teoria com 2 T's. correspondência. Vou dar ESC. Nenhum. Então, esse é o recurso localizar. Só para terminar aqui, para vocês terem uma ideia de como é mais chato, se você não lembrar do atalho, que é bem fácil, né? Ctrl L, aqui, ó, para você ir pela faixa de opções Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial guias. Vou dar Ctrl seta para a direita até estilo. Página área de transferência. Não é estilo, não é edição. É edição ou editar? Deixa eu ver aqui. Ctrl seta para a direita. Fonte edição. Times. Estilos grupo. Editando grupo. Editando recolhido. Ó, editando. Aí ele falou recolhido. Aí você dá barra de espaço. Espaço. Expandido. Editando barra de ferramentas. Editando grupo. Localizar botão de divisão. Ó, localizar ele falou, né? Mas ele falou botão de divisão, então você tem que abrir. Alt seta para baixo. Localizar. Ctrl mais L. Aí, ó, agora que apareceu. E ele ainda falou o atalho, Ctrl L, né? Aí você dá Enter. 13 resultados. Aí, ó, ele está falando da pesquisa anterior. Ctrl A, delete. Selecione em branco. Então, aqui você está. Ó. Se eu continuar com o Tab aqui sem escrever nada, ó, Pesquisar botão de divisão recolhido. aí aparece o botão pesquisar do Tab. Guia. Resultados guia selecionado. Resultados, não tem nenhum resultado. Pesquisar. E aí eu vou dar ESC. Documento. Então, esse aqui foi o recurso localizar. Lá na internet vai ser Ctrl F de faca, mas não funciona muito bem. É melhor pressionar Insert Ctrl F, que é a pesquisa do NVDA. Mas isso a gente já viu lá quando a gente explorou o módulo de navegação na internet. Alguma dúvida aqui sobre o localizar? Aqui você pode colocar símbolo, pode colocar aquelas carinhas, pode colocar o que você quiser, ele vai procurar, se existir no texto. Se não houver dúvida, aí a gente passa a um desdobramento do localizar, que é o seguinte. Vou pressionar aqui Ctrl Home. Página 1, seção. É quando você quer localizar para substituir. Exemplo. Aqui está escrito teoria para todo lado, né? Quer ver a seta para cima. Teoria da evolução. Aliás, tem escrito natural várias vezes. Vamos dizer que no texto te falaram, não é natural, é artificial. Aí você, barbaridade, eu vou ter que ler esse texto todo e ir trocando um por um? Ou pedir para localizar e aí cada vez que eu acho eu troco? Não, você pode pedir para ele localizar e ele substituir. Então, ele localiza o que você quer e troca pelo que você quer. O atalho para substituir não pode ser a primeira letra da palavra, porque Ctrl S é para colocar sublinhado. Então, você vai para o U. Então, vou pressionar aqui, ó, Ctrl U. Localizar e substituir diálogo. Bem, a primeira coisa que ele vai perguntar é o que você quer localizar. Vou escrever natural. N-A-T-U-R-A-L. Agora, vocês vejam que ele não falou quantas achou, que aqui não é o objetivo. Aí você dá Tab. Natural. Substituir por. Edição ao. Substituir por o quê? Aí você coloca artificial. A-R-T-I-F-I-C-I-A-L. Artificial. Eu dei uma barra de espaço, se eu colocar uma barra de espaço, ele vai acrescentar também o espacinho lá, tá bom? Então, agora eu vou dar Tab. Mais maior. Mais um Tab. Substituir botão Alt. Esse substituir, ele vai trocar só o próximo. Eu vou continuar, Tab. Substituir tudo botão Alt. Substituir tudo, é o que eu quero. Aí eu dou Enter, ó. Microsoft Word diálogo tudo pronto. Fizemos 6 substituições. OK botão. Ok, então ele achou a palavra natural 6 vezes e substituiu por artificial. Vou dar Enter. Localizar e E vou dar ESC, né? formatar. Então agora, ó, Ctrl Home. Em branco. Teoria da evolução. Eu vou procurar agora a palavra natural. Ela não vai aparecer aqui, ó, Ctrl L. Barra. Nenhuma correspondência. Por que ele falou isso? Porque aqui, ó, Ctrl seta para a esquerda. Natural. Nenhuma. Já está escrito Nenhuma natural, né? Então eu vou apagar. Nenhuma correspondência. Tá bom, meu filho. Nenhuma Selecione. Em branco. Ele fica repetindo. Então aqui, ó, pressionei Ctrl A e Delete. Agora eu vou escrever artificial. A-R-T-I-F-I-C-I-A-L.
T-I-E-I-I-A-L. 6 resultados. 6 resultados. Quer ver? Eu vou dar Enter Resultado. e ESC. Documento. Vamos procurar. Ctrl Home. Página 1, seção 1, teoria. Então vamos lá. Ctrl Page Down. Página 2, evolucionista, do Museu de História Artificial de Londres, no Agora olha aqui o problema. Quer ver? Ó, Ctrl Page Down. Museu Americano de História Artificial, diante de uma erro. Aí, tá vendo? Aqui ele só repetiu. Ctrl Page Down, porque eu não saí do lugar. Página 3, interesses filosóficos artificial, erro ortográfico istas de sua época. Porque ali era naturalistas. Ele pegou o natural da palavra naturalista e trocou para artificial. Então tem que tomar cuidado. Mas esse substituir, ele tem outras aplicações além dessa. Mas essa aqui já é muito boa, porque às vezes você faz uma digitação de um trabalho grande e descobre, por exemplo, que você colocou errado o nome da instituição. Você escreveu o nome da instituição umas 15 vezes. Era Pedro Ludovico. Você colocou João Ludovico. Aí você, meu Deus, vou ter que corrigir tudo. Não. Você vai lá e pede para ele trocar João por Pedro. Aí ele faz isso. Apenas tem que ficar alerta para ver se não tem mais Pedro espalhado pelo caminho, né? Porque senão ele troca tudo mesmo. E é claro, se você pressionar Ctrl Z aqui, ele refaz tudo. Quando você manda localizar uma informação, com relação ao pessoal que enxerga, ele muda a cor das palavras, né? Por exemplo, eu pedi para ele localizar natural. Ele disse que apareceu 6 vezes, em cada uma delas ele mudou a cor da palavra. Então quem enxerga já olha ali e vê as palavrinhas que foram marcadas, né? Então, por enquanto é isso. Alguma dúvida aqui sobre o localizar e substituir? Se não, e para achá-lo na faixa de opções é aquele mesmo caminho aqui, ó. Alt. Guias da faixa de opções, guia expandido. Página inicial, guia Na página inicial, ó, Ctrl seta para a direita até aquele editando lá. Página inicial, área de fonte, página, estilos grupo, editando grupo, ó, editando recolhido. Editando grupo, né? Barra de espaço, porque ele falou que está recolhido. Espaço, expandido, editando barra de ferramentas. Editando o grupo. Localizar. Ó, localizar. Seta para baixo. Ó. Substituir. Substituir. Aí você dá Enter. Localizar e substituir diálogo opções. Abaixo. Muito bem. Aí vou dar ESC. Formato. Mas o mais comum é a gente usar o Ctrl U mesmo, tá? Uma coisa que pode ser muito útil quando você tem o Ctrl U é a seguinte. Quer ver? Eu pressionar Ctrl O. Documento Documento vazio. Em branco. Às vezes as pessoas pegam um texto da gente e falam assim, olha, você deixou muitos espaços entre as palavras. Às vezes, sem querer, a gente faz isso. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, hoje... H-U-J-E, hoje, espaço. Espaço. Aí eu vou dar mais um espaço. Espaço. Então, coloquei 2 espaços. Hoje vamos... V-A-M-U-S, vamos... Espaço. Aqui eu deixei um espaço só. Hoje vamos estudar. E-S-T-U-D-A-R. E eu vou dar 2 espaços. Ó. Estudar. Espaço. 2. Estudar sobre. S-U-B-R-E. Sobre. Espaço. Então o que eu fiz aqui? Ó? Seta para cima. Hoje vamos estudar sobre. Na hora de ler, está tudo certo. Só que ali, entre algumas palavras, ficou mais espaço do que era para ter. Então, como que a gente faz para resolver isso? A gente faz o seguinte, ó, Ctrl U. Localizar e substituir diálogo. Localizar, edição Alt mais L selecionado artificial. Vou apagar o que está aqui, Ctrl A, Delete. Em branco. Eu quero que ele procure onde tem 2 espaços. Então, eu dou 2 espaços aqui. Eu vou pressionar a barra de espaço 2 vezes. Espaço, espaço. Tab. Substituir por, edição Alt mais B selecionado artificial. Vou apagar esse artificial aqui, Ctrl A, Delete. Em branco. Eu quero que ele procure onde tem 2 espaços vazios e substitua por um só. Então, vou dar barra de espaço. Espaço. Um só. Agora eu vou dar Tab até substituir tudo. Mais maior, substituir botão Alt mais, substituir tudo botão. Então, onde tiver 2 espaços, ele vai trocar por um. Vou dar Enter. Microsoft Word diálogo tudo pronto. Fizemos 2 substituições. OK botão. Ok. Aí eu dou Enter. Localizar. E depois ESC para sair dessa janelinha. Seta para cima. Documento. Seta para cima agora. Foi o ESC, né? Agora seta para cima.
Hoje vamos estudar sobre Ele está lendo do mesmo jeito, só que aqui, ó, tecla Home. H, Depois do hoje, eu tinha dado 2 espaços. Então, aqui, H, U, J, E, seta para a direita, espaço, seta para a direita. Ele trocou. Então, às vezes, você escreveu muitas páginas. Para a gente conferir isso, é impossível. Você vai ter que ficar soletrando o texto inteiro. Então, a gente usa esse recurso. Agora, o ideal é que você faça isso até ele falar que não tem mais o que substituir, entendeu? Porque às vezes você não deixou 2 espaços, você deixou 3, deixou 4. Então você coloca lá 2 por 1. Ele fez tantas substituições, aí você vai de novo. Até que ele diz que não tem mais nada a fazer. Aqui, ó, Ctrl U. localizar e substituir diálogo, localizar, edição, Então aqui eu vou colocar 2 espaços. espaço, Do Tab. substituir por, Substituir por 1 espaço. espaço, Vou dar Tab até substituir tudo. mais maior, substituir tudo, botão, Dou Enter. Microsoft Word, diálogo, tudo pronto. Fizemos 0 0 substituições. Aí o botãozinho OK, eu dou Enter. localizar, Para sair da janelinha eu dou ESC. documento, Ok? Isso é excelente, porque aí é só você se lembrar e ter paciência de fazer, né? Então, escrever o seu texto antes de mandar para alguém, mandar imprimir, você pede para ele fazer essa troca, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1, vai ter uma hora que ele não vai achar mais 2, aí vai ficar um só. Uma outra coisa que pode ser muito útil é a seguinte, que eu vou fechar isso aqui, Alt F4, diálogo, Tab. deseja salvar suas alterações, escolher mais o, salvar, não salvar, formatando, Não salvei. Então, vou aqui para o texto aqui da teoria, ó. página 1, seção 1, teoria da evolução, Digamos que você tem um documento que ele tem muitas linhas vazias. Quer ver? Ó? Vou simular isso aqui, ó, seta para baixo. em branco, ela não é um dos, em branco, Aqui, ó, aqui no caso tem só uma linha vazia. Eu vou colocar várias. Ó. Vou dar Enter aqui 3 vezes. Pronto, coloquei 4 linhas vazias. Quer ver? Ó, Ctrl Home, teoria da evolução, descer com a seta, ó. em branco, em branco, em branco, em branco, ela não é um dos, Ok? Mas aqui está fácil, mas no entanto, às vezes você pega, uma pessoa te manda um livro, sabe? E esse livro, alguém fala para você, ó, tá difícil de ler, porque tem assim, 3 linhas escritas, 10 vazia, 20 linhas escritas, 5 vazia, né? Então, você quer o quê? Eliminar linhas vazias. Tem um macete aqui bem legal, que é o seguinte, ó, pressionar Ctrl Home, teoria da evolução, vamos lá, Ctrl U, localizar e substituir diálogo, vamos apagar o que tem aqui, Ctrl A, Delete. em branco, Para o Word, existe um símbolo que indica linha. O símbolo é circunflexo, letra P. Então, vou pressionar aqui o circunflexo circunflexo, e a letra P. fecha-chave, Opa, o fecha-chave não. Letra P. P. Então, circunflexo P é uma linha, mas eu quero 2. Então, vou colocar mais um circunflexo e a letra P. P, circunflexo, Então, aqui, ó, tecla Home. circunflexo, Circunflexo, seta para a direita. P, P, uma página. Seta para a direita, circunflexo, seta para a direita, P. mais uma página. Então, isso aqui simboliza que eu quero que ele procure onde... Eu falei página, né? Não, é linha, tá bom, pessoal? É porque a letra P me sugeriu página. Então, ó, circunflexo P, uma linha vazia. Circunflexo P, outra linha vazia. Então, o que eu estou pedindo? Onde o Word você encontrar 2 linhas vazias juntas, uma após a outra, você vai trocar pelo quê? Vou dar Tab. substituir por, edição ao, Vou apagar o que tem aqui. selecionar, Ctrl A, Delete. Você vai trocar por uma linha só. Então, vou digitar aqui, ó, circunflexo P. Vamos lá. circunflexo, fecha-chave, Esse fecha-chave aqui, toda hora eu estou digitando. P. Então, vamos lá. Tecla Home. circunflexo, P, P. em branco, Não tem mais nada escrito. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Quando ele achar 2 linhas vazias, ele troca por uma. Aí você faz de novo até acabar. Quer ver? Eu vou dar Tab mais maior, substituir, até substituir tudo. substituir tudo, botão, Vou dar Enter. Microsoft Word, diálogo, tudo pronto. Fizemos 9 substituições. Ó, Ok, botão. tinha bem mais coisa aqui no texto. Vou dar Enter. Agora, ó, ESC, né? Então, vamos lá. Ctrl Home, ó. Seta para cima.
Teoria da evolução. Descer com a seta. Ah, tinha 4 vazias aqui, né? Agora tem que ter 2. Então vamos ver, ó, seta para baixo. Em branco. Em branco. Ela não é um dos Aí, modelos. viram? Aí você fala, não, mas eu quero continuar trocando. Vamos lá. Ctrl U. Localizar e substituir diálogo. Localizar. Edição Alt mais L selecionado PP. Aí, ó, ele vai falar PP, né? Aí você dá Tab. Substituir por. Edição Alt mais B selecionado P. Não precisa digitar tudo de novo, já está lá, né? Vamos dar Tab até substituir tudo. Localizar. Substituir botão Alt mais S. Substituir tudo. Substituir tudo. Enter. Microsoft Word diálogo tudo pronto. Fizemos 2 substituições. Ah, só 2 substituições, ó. Vou dar Enter. Lo- E ESC. Vamos ver se deu certo. Ctrl Home. Teoria da evolução. Seta para baixo. Em branco. Seta para baixo. Ela não é um dos modelos. Pronto. Então, onde haviam linhas vazias em número maior do que o desejado, agora não tem mais. Só tem uma linha vazia. E isso aqui é muito bom. Porque quando eu não sabia disso, eu tinha que ficar descendo com a seta, né? Linha por linha. Aí onde tinha as linhas vazias, eu apagava 1, 2, 3, 4, continuava. Era um trabalho horroroso que assim foi poupado. Então, até aqui, nós mostramos para vocês o recurso do localizar, o recurso do localizar e substituir com essas 3 versões, né? Trocar uma palavra pela outra, um símbolo, o que for, ou eliminar espaços vazios ou eliminar linhas vazias. Até aqui alguma dúvida? Professor Walter, Carlos aqui de São Paulo, Pode falar. ali onde substitui as palavras natural e onde tinha naturalmente, Uhum. quando você selecionou para trocar todas. Isso. Eu consigo trocar só o natural para não trocar o naturalmente, Entendi. uma por uma. Como é que eu faço? O caminho seria você escrever natural barra de espaço. Né? Entendeu? Porque aí ele ia procurar, por exemplo, onde estava escrito naturalista, ele ia ver lá natural, não tinha uma barra de espaço depois, né? Já tinha uma palavra, aí ele não trocava. Entendeu? Ah, Ou entendeu. seja, ele só ia procurar a palavra isolada. Né? Entendeu, porque senão ia ficar sem sentido, como ficou aquela hora, né? Que ficou sem Exatamente. sentido. É só tomar cuidado, porque, por exemplo, se eu pedir para ele procurar natural barra de espaço, tem que trocar por artificial barra de espaço, porque senão ele cola a palavra com a outra, porque ele vai tirar o Entendeu. espaço, né? Então, você quer procurar uma palavra isolada, põe natural barra de espaço, trocar por artificial barra de espaço, porque se você colocar natural é aquilo que a gente viu, né? Por exemplo, você Aham, escreve exato. mente, né? Procurar mente, aí ele vai pegar naturalmente, artificialmente, principalmente, e sai trocando Exato. tudo, tá bom? Tá legal, obrigado. Já houve versões que ele dava a opção de você selecionar lá a palavra isolada, para ele não fazer isso e tal. Mas esse macete é bom e a sua pergunta também, tá bom? Ok, obrigado. Agora, nessa mesma linha, algo bem útil é o seguinte, é quando você tem um texto muito grande, esse aqui não é, né? Que eu vou pressionar Ctrl End. Página 3 em branco. Página 3. Aí depois que tirou as linhas, ó, Ctrl Home. Página 1 Teoria da evolução. Digamos que você tem um texto aqui com 500 páginas. Você quer ir para a página 100. Você pode fazer isso com o recurso do ir para. Deixa eu ver aqui, porque tinha um atalho que eu acho que parou de funcionar, que é o Ctrl Y. Deixa eu olhar aqui. Refazer. Aí, ó. Ctrl Y já era. Não está funcionando mais. Mas você aperta a tecla F5. Localizar e substituir diálogo. Insira mais e para ir para um local relativo no documento. Aí você digita a página que você quer. Exemplo, página 2. 2. Aí dá Tab. 2. Ir para botão Alt mais I. Ir para. Enter. Insira o número de Aí dá ESC. Forma. Então vamos ver para onde foi. Olha só. Seta para cima. Página 1 Público de suas teorias. Essa é a última linha da página 1. Seta para baixo. Página 2 Como teoria não pode errar. Essa é a primeira linha da página 2. Entendeu? Então aqui, ó, F5. Localizar e substituir diálogo. Ok, vou digitar aqui o número 3. Olha, eu vou apagar o que tem lá. Vou digitar 3. 3. Aí eu dou Tab. 3. Ir para botão. Ir para. Enter. Insira o número de página. Aí eu já inseri. Eu vou dar ESC para sair dessa janelinha. Formatando. Então eu estou na primeira linha da página 3. Vou subir com a seta, ó.
Página 2. Confiança nas suas pesquisas. Última linha da página 2, seta para baixo. Título nível 3, página 3. Um mito refinado. Eu lembro de uma menina que estava fazendo aula com a gente, quando ela viu isso, ela ficou tão feliz, porque ela lia muitos livros e era uma loucura, né? Às vezes ela estava na página 200 e de um livro de 500 páginas. Então, o que ela fazia? Ela abria o documento e ia Ctrl Page Down 200 vezes até chegar onde ela queria. Isso é insano, né? Terrível. Então, tá aí, pessoal, o ir para. Se você quiser procurar na faixa de opções, o caminho é esse aqui, ó, Alt. Guias da faixa de opções, guia expandido. Página inicial, guia Página inicial, né? Guia página inicial, Ctrl seta para a direita até aquele editando que ele fala lá. Página área de transferência. Fonte times, estilos grupo, editando grupo, editando recolhido Alt, C, Aí, recolhido, barra de espaço. espaço, expandido, editando barra de ferramentas, editando grupo, localizar botão de divisão Localizar, botão de divisão. Então, para abrir, Alt, seta para baixo. localizar, Aí você desce com a setinha, ó. localização avançada, ir para, Ir para. Aqui que aparece, é escondidinho demais, né? Mas tudo bem, aí você dá Enter, ó. localizar e substituir diálogo. E aí eu não vou localizar nada, agora vou dar esse aqui. Antes o Ctrl Y não funcionava, agora não está funcionando mais. É só o F5 como atalho e esse caminho aqui. Então a gente viu o localizar e substituir e o ir para. Tá bom? Vou fechar aqui, ó, F4. Microsoft. Não vou salvar. Não salvar botão. Enter. Aula 4, curso. Vamos ver aqui o próximo item. 19.1 localizar. 19.2 localizar e substituir. Isso aqui é tudo da apostila. Ó. Eliminar a presença de dois espaços. Esse aqui eu já mostrei. Eliminar linhas vazias. Já mostrei. 19.3 ir para. Ir para, seta para Em baixo. branco. 20 modo de navegação no Microsoft Word. Aqui o modo de navegação do Word. Ok? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Antes da gente mostrar isso aqui. 11 horas e 2 minutos. Olha, é o seguinte, deixa eu achar uma apostila aqui para mostrar o que eu quero. Explorador de ar. Deixa eu achar aqui. D. Modo de C. OneDrive. PC30. Modo D. Apostila. Apostilas. Apostilas em documento do Word. Documento do Modo Word. de Vamos ver. Apostila de Firefox com NVD. Apostila de Microsoft Excel. Deixa eu ver se essa aqui dá certo. Vou abrir a apostila de Excel. Aula 4, curso de Word. Ele está abrindo. Winword. Vamos lá, bichinho. Winword. Aula 4. Apostila de Microsoft Excel. Então, o que acontece? Ó, Insert T. Apostila de Microsoft. Quando a gente está navegando num texto, ó, Microsoft Excel com NVDA 2018. a gente está usando o modo de navegação por foco. Para que a gente possa usar o recurso aqui que vai ajudar muito, a gente precisa sair do modo de foco e ir para o modo de navegação. Como? É que nem lá na navegação na internet. Insert barra de espaço, ele faz esse bip. Pronto, estamos no modo de navegação. No modo de navegação, a gente pode usar, por exemplo, a lista de elementos, a mesma que a gente usa lá na internet. Ó, Insert F7. Lista de elementos diálogo. Árvore. Nível 01 iniciando o Microsoft Excel 2016. Como essa apostila está formatada dessa forma aqui, ó, com links no sumário, quando eu quero procurar algo, eu só vou descendo com a seta. Ó. 2 pastas de trabalho. 3 como adicionar uma. 4 como se deslocar de uma planilha para outra dentro de. Aí digamos que eu estou querendo consultar uma coisa nessa apostila, né? Aí eu localizo, ó. 5 como renomear uma planilha. Como renomear uma planilha? É o que eu quero. Aí eu dou Enter, ó. Apostila de Microsoft. E eu já estou no lugar onde eu quero, ó. Seta para cima. Página 6, seção. Desço com a seta. Título nível 2, 5 como renomear uma planilha. Bem prático, né? Então assim, você só não é mais prático porque é inevitável que o sumário seja numerado, né? Mas se eu tenho uma noção aí acerca disso, ou paciência para ir com a setinha para cima e para baixo, aí eu localizo o que eu quero dentro do documento. E depois eu volto para o modo de foco. Por quê? Porque enquanto estiver aqui, eu não consigo digitar. Aí eu dou Insert barra de espaço, ó, voltei para o modo de foco. Tá bem? Então, o modo de navegação no Word
ele possibilita principalmente o uso dessa lista de elementos. Aí você vai encontrar na lista de elementos, quer ver, ó, insert barra de espaço, estou no modo navegação. Agora vamos lá, insert F7 para a lista de elementos. Lista de elementos diálogo. Árvore. Por padrão, ela está procurando links, né? Mas vou dar Shift Tab. Tipo, grupo. Links botão. Aí, ó, links. Vamos ver o que mais que tem aqui, ó. Descer com a seta. Subir. Ele está demorando porque a apostila é grande. Mas aqui a gente tem, ó. Links botão de. Links, seta para cima. Erros botão de opção mar. Aqui é para ele mostrar todos os erros ortográficos. Seta para cima. Quadros botão de opção. Quer ver, ó? Descer com a seta. Erros botão de opção marcado ao. Erros, vou dar Tab. Árvore. Não tem nada. A apostila está bem corrigida. Mas se tivesse, ele ia mostrar. Dei ESC, agora insert barra de espaço. E vou fechar. Alt F4. A gente vai usar um recurso desse daqui a pouquinho. Aula 4. Muito bem. Então, o modo de navegação, pessoal, no documento Word, é assim que a gente usa. Insert barra de espaço, ele fala BIP, aí insert F7, você faz a lista. Lista do quê? Por padrão, ele mostra links. Se você der Shift Tab, você escolhe o que quer que ele mostre. Por exemplo, erros ortográficos, quadros, porque tem textos que tem quadros, né? Links, o que você desejar. Depois que você selecionar da Tab, ele mostra. Aí você escolhe o que você quer e quando você localizar, você dá Enter, tá bom? Deixa eu ver aqui o próximo. Alguma dúvida aqui? Isso aqui é bom, né? Para a gente navegar numa apostila, por exemplo, anda tão mais rápido. Ou às vezes por livros que têm essa condição dos links já definidos. Então você vai pelos capítulos, pelos tópicos, é muito mais rápido. Habilitar para edição modo protegido. Talvez você já tenha visto isso. Você pegou um documento, na hora que você deu Enter, ele falou lá, documento tal, modo protegido. Esse modo protegido impede a edição. Então você não consegue escrever. A pessoa te manda um formulário para você preencher e está em modo protegido. Aí você fica chateado com esse negócio. Talvez a pessoa não tenha colocado proteção. Talvez tenha sido o seu Word que, quando abre certos arquivos, ele protege, por segurança. Como que a gente resolve isso? É fácil para valer, mas quando a gente não sabe é uma tortura. Deixa eu ir aqui, Alt Tab. Apostilas exercício. Ó, exercício. Vou escolher um documento aqui, ó. VJ textos primeira. Por exemplo, tem um texto aqui, ó. VJ, não sei o que. Vou dar Enter. Aula 4, curso de Word via VJ. Aqui, ó, insert T. VJ textos primeira 10.docx modo de exibição protegido Word. Protegido. Então aqui você não copia, aqui você não cola, aqui você não escreve, você não faz nada. Você só lê. Nada não, né? Você lê. Textos 1 a 10. Ok? Como que a gente faz para tirar a proteção e habilitar para edição? Você aperta a tecla F6. Painel. Modo de exibição protegido grupo. Cuidado, pois arquivos provenientes da internet podem conter vírus. A menos que você precise editá-los, é mais seguro permanecer no modo de exibição protegido. Clique para obter mais detalhes. Não precisa clicar nada aqui, tá? Você só dá Tab. Habilitar edição botão. Habilitar a edição, você dá Enter. VJ textos primeira 10.docx Word. Documento do Microsoft Word edição multilínea. Pronto. Então, o que a gente fez? F6, dá Tab, botão habilitar para edição. Você dá Enter, está habilitado e agora você pode copiar, escrever, fazer o que você quiser. O documento não está mais protegido, tá bom? Alguma dúvida aqui? Professor? Pode falar. Sim, Carlos de São Paulo. Nessa proteção, quando eu desabilitei, é somente nesse texto, nesse documento. Isso. Não vai ficar sempre desabilitado não, né? Não. Tá. Foi só esse documento. Você não configurou o Word para desproteger os documentos automaticamente ou para protegê-los, né? Entendeu. Porque você pode configurá-lo para protegê-los, de modo que tudo que você produz, salvou, ele protege. Salvou, ele protege. Né? Entendeu. Então, no caso, é isso aqui. F6,
Tab, Não. ele já fala e você faz. Quer ver? Eu vou pressionar aqui Ctrl Z. Desfazer. Vamos ver aqui. Insert T. VJ textos primeira 10.docx Word. Aí, ó, o Ctrl Z não desfaz isso. Mas quando a gente abre e ele está protegido, deixa eu ver aqui, Alt F4. Aula 4 curso Vou selecionar de novo. 20. Habilitar para edição modo protegido. Aqui é o... Vamos lá. Exercícios de Eu vou escolher esse texto de 4. novo. VJT. Deixa eu ver se ele vai abrir protegido ou desprotegido. VJ textos primeira 10.docx Word. Documento do Microsoft Word edição multilinha página 1 seção. Aí, ficou desprotegido. Pelo menos enquanto eu estiver usando nessa seção Word, ele vai ficar assim. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, se você não lembrar, mas poxa vida, né, gente? F6 vocês têm que lembrar, tá bom? F6 dá Tab e habilita para edição. Senão, você teria que fazer o seguinte, você ia pressionar o Alt, Guias da faixa de opções guia expandir. seta para a esquerda, Guia arquivo botão Alt. A1. ia descer com a seta até ele falar informação, quer ver? Arquivo lista. Novo Alt. F. Abrir Alt. Informações Alt. F. I. Aqui em informação, ele já diria assim, ó, informação documento protegido. Aí você ia com Tab até aparecer a opção. Aqui ele deve dar a opção de proteger, quer ver? Eu vou com Tab. Informações grupo informações. Informações de local grupo. Compartilhar botão Alt. Copiar caminho botão abrir local do arquivo. Proteger documento grupo. Aí, ó, proteger. Então, aqui é o inverso, ó. Se ele tivesse protegido, ele ia falar aqui desproteger, né? Habilitar para edição. Como o documento ele não está protegido, ó, Shift Tab, Tab. Proteger documento. Vou dar Enter em proteger. E sempre abrir como somente leitura não marcado. Evite alterações acidentais, pedindo aos leitores que o... Aqui, ó, se você marcar, toda vez que você abrir um documento, ele já protege, que é para você não correr o risco de alterar sem querer. Vou dar Tab. Criptografar com senha não marcada. Aqui ele está dando a opção de você colocar senha, também não quero. Restringir edição não marcado. Restringir a edição não total, né, parcial. Adicionar uma assinatura digital. Nossa, é muita coisa. Hein? Assinatura digital também não quero pôr. Marcar como final não marcado. Marcar como final, aí define que esse documento acabou. Não é para ninguém mexer mais. Não toquem nele, não acrescentem, não tirem. Sempre abrir como somente leitura não marcado. Poxa, Evite muita alterar. coisa. Deixa eu ver aqui se ele fez mesmo. Insert T. VJ textos primeira 10.docx Word. Não colocou. Mas enfim, como meu objetivo era desproteger, depois eu vejo isso. Mas tem algum lugarzinho ali que eu tenho que teclar para ele deixar protegido. Mas enfim, a regra, o dia a dia é o seguinte. Recebi documento protegido, F6, Tab, habilitar para edição, Enter, está resolvido. Certo? E assim você pode fazer o que você precisa. Mas o drama é que se a gente não souber... Nossa, eu já penei com isso. De ligar para um amigo, de mandar o documento para ele, para pedir para ele desproteger para mim. Alt Tab. Aula 4, curso. Alguma dúvida aqui, pessoal? Habilitar para edição? Não, né? Então, Comentários. Não. aqui, ó. Estilo. Recuperar documento. N. Comentário. Aqui é a listinha de duas coisas, pelo menos, que são mais raras de fazer, né? Mas que podem ser muito úteis. Quer ver? Alt Tab. VJ texto. Exercício. Aula. VJ. Esse VJ texto, deixa eu fechar. Exercício. Agora eu vou escolher um texto aqui, ó. Cole aqui. Ponto. Deixa eu ver aqui. Formatando para Não, hino nacional. H. Hino Nacional Brasileiro. Ó, hino nacional. Vou abrir aqui porque todo mundo conhece o hino nacional. Hino Nacional Brasileiro. Insert T. Hino Nacional Brasileiro.doc modo de compatibilidade Word. Quando fala compatibilidade é porque está desprotegido, né? Então aqui, digamos que, eu vou descer com a seta aqui até uma estrofe do hino. Música de Francisco, letra de Joaquim Osório Duque Estrada, e ouvir, de e o sol brilhou no céu se o penhor dessa igualdade. Aliás, faz de conta que eu posso mudar a letra do hino, tá? Porque, não vai ficar bom isso aqui. Não. Aula Deixa eu 4. escolher outro texto. Porque esse aqui eu vou ter problemas. Quadro familiar. Quadro familiar. Enter. Quadro familiar. Insert T. Quadro familiar.docx Word. Ok, então agora sim, tem um texto aqui, digamos que é meu.
e eu estou escrevendo e vou mostrar para uma pessoa, ou, aliás, vamos fazer diferente. Em branco. Faz o seguinte, ó, uma pessoa mandou um texto para você, o texto é quadro familiar. E ela falou, por favor, leia, e se você tiver sugestões, envie para mim. Uma das formas mais práticas da gente fazer isso é a seguinte, é usar um recurso do Word chamado comentários de revisão. Então, o que você vai fazer? Você vai inserir um comentário e vai mandar para ela. E aí ela vai dizer se aceita ou não e tal, vai responder a você ou não, como? Da seguinte forma, eu vou descer com a seta aqui. Eu estava sentado em minha cadeira favorita, quando Sara apareceu com uma pergunta, em branco. Papai, você quer ver meu desenho? Aqui, ó, papai. Por algum motivo eu digo, olha, essa expressão papai seria melhor ficar só pai. Como que eu vou dizer isso para a pessoa? Bem, o comentário eu tenho que indicar a que parte do texto ele está associado. Então, o que eu vou fazer? Eu pressiono a tecla Home. Abre aspas. Ó, abre aspas, seta para a direita. P. Eu vou selecionar a palavra papai. Então, Shift, Ctrl, seta para a direita. Papai selecionado. Então, o meu comentário, a pessoa quando vê o comentário, do lado direito aqui do texto vai abrir uma margem e vai aparecer muito claro, em uma espécie de nuvenzinha, o comentário que eu fiz. Primeiro, eu marco ao que ficará associado o meu comentário e depois eu insiro. Como? Tecla Aplicações, né? Segunda ou terceira direita da barra de espaço. Recortar, recortar. Vamos descer com a seta até a opção de novo comentário. Copiar, fonte, parágrafo, site, sinônimos, traduzir, link recolhido, novo comentário, selecione texto e adicione um comentário. Viram? Aí eu dou Enter. Quadro familiar.doc. Aí eu vou escrever aqui, ó, sugiro. K-E-K-U-G-I-R-U-E-A-I. Pai. Ó, seta para cima. Seção 1, sugiro apenas pai. Sugiro apenas pai. Veja que eu não estou alterando o texto. Vai ficar um comentário à margem sobre isso. Então, aqui eu dou ESC para voltar para o texto. Vamos lá, ó, seta para cima. Fora de frame, página 1 em branco. Seta para baixo. Possui comentário papai. Você quer ver? Viram? Possui comentário papai. Aí a pessoa, o que é que o Walter está falando? A pessoa que enxerga, ela vai olhar do lado direito e vai ver essa margem. Aí você fala, e quem não enxerga? Quem não enxerga vai fazer o seguinte, ó, Ctrl Home. Quadro. Digamos que eu mandei esse texto para você. Aí você devolveu e escreveu, Walter, confira os comentários. Aí você, quais? Aí o que eu faço? Eu vou colocar aqui, eu estou no Word, né? Vou pressionar Insert barra de espaço, modo de navegação. Aí eu pressiono Insert F7. Lista de elementos diálogo. Árvore. http://www.vidane. Aí o que acontece aqui, ó? Ele está configurado por padrão para procurar links. Ele até achou um aqui, né? Que é o link mostrando onde esse texto está na internet. Mas eu não quero que ele liste links, eu quero que ele liste comentários. Aí eu dou Shift Tab. Tipo, grupo, links, botão de opção marcado Alt+. Aqui ele não fala a palavra comentários, ele fala a palavra anotações. Então tem que procurar aqui anotações. Vamos ver se a gente acha. Títulos, botão de opção marcado. Títulos não. Anotações, botão de opção marcado Alt+A. Anotações. Tá bem? Anotações é o mesmo que comentários. Aí eu dou Tab, né, para ele mostrar o que ele achou. Árvore. Comentário. Sugiro apenas pai. Por Walter Júnior de Mello em 2021, 11h27, 11h16. Viram? Então, na lista de comentários, ele fala qual é o comentário que a pessoa fez, qual foi a pessoa que fez e qual foi a data. Então, digamos assim, eu mandei esse texto para o Carlos de São Paulo, para o Carlos de Planaltina, para o professor Fernando. Todos comentam. Quando eu faço essa lista aqui, eu vou vendo os comentários e vou vendo quem fez. Compreendeu? Aí, digamos que eu achei o comentário nessa lista aqui, ó, seta para baixo, não tem mais nada. E eu quero ir para aquilo sobre o que o Walter comentou, porque aqui está só a sugestão, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar Tab. Vamos lá. Filtrar por edição. Mais um Tab. Mover para botão.
Mover para. Aí eu dou Enter. Página 1, seção 1 possui comentário papai. Papai. Então, aquilo que está comentado ali, sugiro apenas pai, é sobre isso aqui, ó, certo? Aí, o que ocorre? O Walter fez a sugestão e eu, entendi. Só que aí eu falo assim, não concordo, Walter, vai ser papai mesmo. Então, o que eu faço? Eu quero tirar esse comentário aqui, porque se eu mandar imprimir esse texto, vai aparecer uma margem do lado com o comentário do Walter, né? Então, aqui, ó, seta para cima, Em branco, seta para baixo. possui comentário. Então, aqui, ó, Ctrl seta para a direita, Possui comentário papai. mais uma vez, Ctrl seta para a direita. Fora do comentário. Fora do comentário. Vou voltar para ele, ó, Ctrl seta para a esquerda. Possui comentário papai. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou remover esse comentário aqui, ó. Tecla Aplicações, Recortar em. descer com a seta. Copiar em. Editar. Responder. Editar comentário. Editar comentário é porque eu que fiz, né? Então, eu poderia editar. Eu escrevi lá, sugiro apenas papai. Eu quero colocar, sugiro apenas papai. Acho que o termo papai infantiliza muito, não sei o quê. Então, seria para eu editar o que eu escrevi. Mas isso só vai aparecer para quem fez, né? Seta para baixo. Responder ao comentário e. Responder o comentário. Responder o comentário, eu vou criar um outro comentário que vai aparecer para, digamos, vocês, para o Walter, né? Eu pego o documento, não retiro o comentário e crio uma resposta. Aí, quando o Walter fizesse aquela lista lá, ia aparecer assim, sugiro apenas papai, foi ele que fez. Aí, abaixo, o meu comentário ao comentário dele, né? Dizendo, não, eu acho que não, vai ficar assim mesmo e tal. Vou descer com a seta. Excluir comentário. Excluir comentário, dou Enter. Quadro familiar. Aí, ó, seta para cima, Em branco. seta para baixo. Papai, você quer. Não tem mais comentário. Entenderam? Deu para entender? O que vocês acharam aí do comentários de revisão do Word? Porque senão era sempre complicado. Às vezes a pessoa mandava um texto para a gente e falava assim, fiz os comentários em vermelho. Aí era um tormento, porque como é que a gente ia ver comentário em vermelho? Ou então a gente, para comentar para a pessoa, a gente tinha que alterar o texto dela, né? Porque a gente tinha que escrever dentro do texto. Dessa forma aqui, eu faço os comentários e mando, a pessoa manda para mim, aí se eu quiser responder, eu respondo, se eu já li e já entendi, aí eu excluo os comentários. E tem uma coisa aqui que eu não mostrei, que é a seguinte, quer ver só um instantinho. Alt, Guias da faixa de opções. seta para a direita até a guia revisão. Inserir guia. Desenhar guia. Design guia. Layout guia. Referências guia. Correspondência. Revisão guias. Ó, revisão. Aí eu dou Tab, ó. Revisão grupo. Revisão de texto grupo. Revisão de texto fala grupo. Continuar com Tab. Acessibilidade. Idioma grupo. Comentários grupo. Comentários recolhido ao. Ó, comentários recolhido, né? Aí eu dou Tab, ó, Tab. Barra de espaço. Espaço. Expandido. Comentários barra de ferramentas. Comentários grupo. Novo comentário botão. Aqui ele vai dar a opção de criar, porque não tem, né? Mas digamos que você recebeu um texto e ele tem 20 comentários. Aí, para você não ter que excluir um por um, aqui ia aparecer como primeira opção assim, remover, excluir todos os comentários. Aí você dá Enter e ele exclui tudo. Ou seja, na guia revisão, você dá Tab até comentários, barra de espaço. Porque vocês viram que eu excluí um só, né? Porque senão fica chato, né? Você ter que ir excluindo um por um por um. Fica à vontade, pessoal. Pode falar. Carlos de São Paulo. Eu achei sensacional, viu, professor? Acho que ajudou muito e vai ajudar muito. É bem legal, né? Com certeza. É porque isso aqui tem gente que não vai usar, mas depois que eu descobri, poxa vida, eu fiz uns vídeos desses, coloquei lá uma playlistzinha, comentários de revisão do Word. Eu sei que muita gente com deficiência visual foi ajudada, porque o pessoal me falava, né? Olha, o professor mandou um documento para mim e usou o recurso de comentários do Word. E a pessoa não conseguia identificar, né? Aliás, ela conseguia, mas ela tinha que ler o texto inteiro. Já imaginou? Verdade. Às vezes o comentário do sujeito estava na última página, olha. Até aparecer, rapaz, era complicado. Né? Então, pessoal, esse aí é... 11h24. Isso aqui é comentários de revisão no Word. Alguma outra dúvida? Se não...
eu vou mandar para vocês. Walter, bom dia, Valéria. Pode falar, Valéria. Eu só quero fazer uma observação em questão visual, tá? Ah, pode falar. Abre realmente do lado direito uma margem na hora que você fez esse comentário e aparece VJ de vermelho, por isso que faz. Fiz um comentário vermelho. Ele coloca acho que as iniciais do seu nome, né? Em vermelho. Só que eu não consegui ler o comentário porque deve estar escondido aí na página, né? Deve estar na hora que clicar, se fosse visual, clicaria e mostraria. Você então, colocar realmente, o mouse, né? ele cria uma margem do lado direito e VJ de vermelho, né? Dentro de um círculo, assim, entendeu? E aí afasta um pouco o texto e cria essa margem aí, tá? Mas só que o que eu quis comentar é o seguinte: a pessoa mandou o texto para mim, ela não usou os comentários de revisão do Word, ela só trocou a cor. Ah, tá, entendi. Eu fui fazer um livro, aí o jornalista falava: ô Walter, o que eu alterei está em vermelho. Ou seja, ele pegou o texto, foi lá e alterou, né, digitou, e depois colocou em vermelho. Aí eu falei com ele: ó, isso não vai dar certo, porque eu não vou achar. Engraçado que isso que você falou do lado direito estava de vermelho também, então Aí, pode ser. Estava Não. destacado de vermelho. Não, faz todo sentido. Ficou tudo, o vermelho deu a ideia das duas coisas, né? Mas assim, uma vez eu comentei quando mandaram para mim a primeira vez, eu falei com uma pessoa que enxerga. Ele falou assim: isso aí é para usuário avançado do Word, ninguém sabe isso. Não é bem assim, é mais em função de que tem gente que não precisa, por que vai saber, né? Então, se não precisa, mas depois que a gente descobre, eu comentava. E obrigado, Valéria, pela observação. Mas aí, para quem enxerga, por exemplo, você mandar um texto e você fazer esse comentário, para quem abrir o seu texto, vai ter esse destaque do lado direito. Então, é legal isso, vermelho e ainda essa margem, porque a margem é bem fraquinha, a linha. Mas o PJ eu visualizei bem, entendeu? Então, assim, chama muita atenção. Eu tô falando visual. Ótimo. No caso que você ficou aí, o jornalista destacou a linha, ou então a palavra, alguma coisa de vermelho, né? Foi isso que você falou, né? Ele só mudou a cor da fonte. Tá, entendi. Por exemplo, se estava lá assim, Walter Melo, ele colocou Walter Júnior de Melo, selecionou Walter Júnior de Melo e mudou a cor. Entendeu? Certo. Aí, porque esses comentários aqui, de fato, eu reconheço que nem todo mundo sabe. Então, antes de eu usar isso, a pessoa falar: Walter, eu estou te mandando o texto, se quiser alterar alguma coisa, fica à vontade. Aí eu falo: você sabe usar os comentários de revisão do Word? Aí ela fala: não. Aí não adianta mandar o comentário. Entendi. Aí já é melhor isso que eu estou mandando para alguém que enxerga, né? É melhor eu alterar, selecionar e mudar para vermelho, que aí depois ela muda para preto. Tá certo. Aí esse negócio de mudar para de nada. E esse negócio de mudar para vermelho é interessante. Uma vez, uma pessoa me mandou um texto, esses assim de reflexão, era uma página só. E eu achei bem legal e eu ia para uma reunião, aí eu falei: eu vou levar. E eu tinha a impressora só de tinta preta, né? Aí eu peguei o texto, mandei imprimir, não mostrei para a Jane, que enxerga, né? Coloquei o textinho na pasta e fui. Cheguei lá, tinha uma pessoa comigo, eu falei: vem cá, ó, esse texto aqui eu vou pedir para você ler. Aí ela falou: Walter, mas tá esquisito aqui, porque só tem o título e no final tem o nome do autor. O que era a questão? O título e o nome do autor era preto, o resto era tudo vermelho. Minha impressora não tinha tinta colorida, ela só imprimiu preto. E aí eu dancei. Quem manda eu fazer o negócio sem mostrar primeiro para alguém que enxerga para conferir, né? Porque senão eu tinha que conferir o texto todo, porque a solução era simples: seleciona tudo, muda para preto, manda imprimir e leva, né? Mas paciência. Então, pessoal, isso aí foi o uso do comentário de revisão. Lá no canal tem uma playlist mostrando 4 vídeos sobre o que eu mostrei aqui, mas assim, tá divididinho, tá assim: como inserir, como responder, porque talvez você tenha uma dúvida assim mais localizada, para você não ter que assistir tudo, né? Então você vai só no que você deseja, tá bom? O próximo item aqui, deixa eu ver onde é que eu estou. Quadro familiar. Quadro familiar. Eu vou fechar aqui. Microsoft. Tab. Não salvar. Não salvar, enter. Aula 4. Vamos ver aqui o item. Comentários. Deixa com a seta. Estilo. Penúltimo item, viu?
penúltimo. Então, aqui, ó, estilos. O estilo é um negócio que pode ser muito útil. Vou pressionar Ctrl O aqui. Documento. Ele tem alguns desdobramentos, mas eu vou mostrar o que eu vejo que a gente mais usa, tá? Sim. Vou dar Enter aqui 2 vezes e vou escrever um nome aqui, ó. Caps Lock. D U T U. Aqui, ó. Seta para cima, Em branco. seta para baixo. Pedro Couto. Pedro Couto é o nome do meu chefe, certo? E aqui, ó, quando eu pressiono Insert F para ver a formatação, vocês vão ver que o Word fala assim, ó, estilo normal. O que é o estilo normal? O estilo normal é o nome que ele deu para o conjunto de formatações que está aqui. Quais? Tamanho da letra, tipo da letra, aqui, ó, Insert F, olha só. Estilo normal Arial 12 PT. Então, eu já vi que está usando a fonte Arial e o tamanho é 12, né? Então, aqui, ó, Insert F. Estilo normal Arial 12 PT cor padrão alinhamento. Cor padrão. Só que o meu chefe, seta para cima, Em branco. para baixo. Erro ortográfico Edro Couto. Peraí, eu apaguei ali o P. Em branco. Pedro Couto. Pedro Couto. Quando eu faço um documento, ele quer que onde aparece o nome dele seja times, o tamanho seja, vamos dizer que ele quer que seja 14 e ele quer que fique em negrito, tá bom? Então, o que aconteceria? Toda vez que eu escrevesse o nome dele, eu ia precisar fazer essas alterações. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar um estilo com essas formatações. O nome do estilo vai ser, por exemplo, Pedro. De modo que toda vez que eu quiser alterar, que eu escrever o nome dele, eu só vou e aplico o estilo do Pedro, que é o meu chefe. Então, como que eu crio esse estilo? Da seguinte forma. Primeiro, eu vou, no caso aqui, eu vou selecionar, já que eu quero fazer para o nome dele, ó. P. Tecla Home, Shift End. Pedro Couto selecionado. Pedro Couto. Ok. Então, vamos lá criar um estilo. E na medida em que eu for fazendo, certamente vocês vão pensar em aplicações para isso, né? Tecla Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial guia. Página inicial. Eu vou dar Ctrl seta para a direita até o item estilos. Página inicial. Área de fonte Arial. Estilos grupo. Estilos recolhidos. Os estilos dão ao seu documento uma aparência consistente e elegante. Nossa, consistente, elegante, sofisticado, né? Então tá, estilos, está recolhido, eu vou dar barra de espaço. Espaço. Estilos grade de dados. Normal 5 de 26. Ele falou 5 de 26 e falou normal. Por quê? Porque tem muitos estilos. Isso aqui, quando vai trabalhar com formatação, por exemplo, da ABNT2, é super legal, porque tem umas formatações específicas, aí você cria os estilos e vai só aplicando, né? Quer ver, ó, seta para baixo e para cima? Normal 5 de 26. Aí, ó, normal é o estilo que aqui está. Então, toda alteração que eu fizer, ela vai ser em cima do estilo normal. Em que sentido? Não tem ali o Arial? Eu posso deixar eu mudar. O tamanho é 12, eu posso deixar eu mudar. Vai depender do que eu quero. Eu vou dar Tab. Criar um estilo, criar um novo estilo. Ó, criar um novo estilo. Então, vou dar Enter. Criar novo estilo a partir da formatação diálogo visualização do estilo de parágrafo. Nome, edição... Nome. Aí eu dou o nome que eu quero para o estilo, o nome que eu quiser. Vou colocar aqui Pedro. Cápsula. K-E-D-R-U. Pedro. Pedro, tá bom? Então, essa formatação vai ser para o chefe Pedro. Aí eu vou dar Tab. Ok, botão. Ok, não. Mais um Tab. Modificar. Modificar, porque eu vou modificar o estilo normal, tá bom? Vou dar Enter. Cancelar botão. Agora, olha só. Vamos lá. Tab. Nome, edição Alt mais N selecionado Pedro. Esse é o nome do estilo. Tab. Tipo de estilo, caixa de combinação vinculado, parágrafo e caracteres. O tipo de estilo é relacionado com o texto que eu estou digitando e que modalidade de texto é caracteres, parágrafos, então não precisa mexer, Tab. Estilo baseado em caixa de combinação normal Alt mais B. O estilo está baseado no normal, quer dizer que eu não vou alterar tudo, eu vou alterar só o que eu quero do normal. Aí eu dou Tab. Estilo do parágrafo seguinte, caixa de combinação Pedro Alt mais S. Aqui, ó, é o seguinte, se o texto está pronto,
e eu aplico o estilo, não tenho que preocupar. O problema é quando eu escrevo Pedro Couto, aplico o estilo Pedro e continuo a escrever. Se eu continuar a escrever, eu vou continuar a escrever no estilo Pedro. Para isso não acontecer, ele está falando aqui, ó, quer ver, ó, Shift Tab. Estilo do parágrafo seguinte. Parágrafo seguinte, eu vou dizer para ele que o parágrafo seguinte é normal, porque eu estou fazendo um troço para uma assinatura. Escrevi, eu não quero que altere mais nada. Então, vou procurar aqui normal. Estilo do parágrafo, letra e faxineiro, Pedro, citação, chefe. Cadê citação, o normal? Pedro, faxineiro, letra e normal. Normal, tá bom? Então, eu vou aplicar o estilo e não preciso me preocupar, porque quando eu continuar a escrever, vai continuar com o normal. Tab. Fonte caixa de combinação Arial altera a fonte do texto. Aqui é o seguinte, ó, tá Arial lá. O homem quer Times, né? Então, vou apertar aqui a letra T. Descer com a seta. Fonte caixa de fonte Arial. Calibre, Ebed, Eijan, Aharoni, Aldabi, Aleph, T. Verdena, Arial, Calibre. Cadê o Times? Times New Roman. Tá aqui, Times. Então, vou deixar em Times, Tab. T. Criar novo estilo a partir da formatação diálogo propriedades formatação. Fonte caixa de combinação Times. Ele só repete, tá bom? Vamos lá, Tab. Tamanho da fonte caixa de combinação 12 ao 12, ele quer 14. Vou subir com a seta. Tamanho da fonte 11. Não, é descendo. 12, 14, 14. 14, tá bom? Então, vamos lá, Tab. Criar novo estilo. Ele vai repetir, tá bom? Então, mais um Tab. Negrito caixa de seleção não marcado formata o texto. Aqui, ó, negrito, ele quer negrito, né? Eu vou dar Enter aqui, ó. Criar. Então, aqui, ó, Shift Tab. Tamanho da Tamanho, agora Tab. Negrito caixa de seleção marcado formata. Olha só, eu não quero alterar mais nada. Poderia, mas não quero. Então, eu vou dar Tab até ele falar propriedades, onde ele vai dizer tudo que eu alterei. Olha só. Itálico caixa, sublinhado caixa. Tudo aquilo que a gente sabe que pode alterar, ó. Cor da fonte, alinhar à esquerda, centralizar caixa, alinhar à direita, justificar caixa, espaçamento simples, espaçamento 1, espaço duplo caixa, aumentar espaçamento, diminuir espaço, aumentar recuo. Propriedades do estilo, edição somente leitura multilinha selecionado fonte, Times New Roman, 14 pt, negrito, estilo, mostrar na galeria. Viram? Então, o que ele fez? Ele está me dizendo tudo que eu alterei. Aí eu, ok, quer ver? Eu vou dar Shift Tab. Aumentar. Vamos com Tab. Propriedades, Tab. Adicionar a galeria de estilos caixa de Vocês lembram quando a gente chegou em estilos, que ele falou normal, 5 de 21? Agora vai ser 5 de 22. Porque eu estou criando um estilo, ele vai guardar lá na galeria de estilos. Tab. Atualizar automaticamente. E se atualizar automaticamente não precisa ver agora, Tab. Apenas neste documento botão de opção marcar. Isso aqui é importante. Você quer alterar só nesse documento? Não. Então, eu dou uma setinha para baixo. Ó. Novos documentos baseados neste modelo botão de opção marcado. Então, todos os documentos agora, eles vão me dar a possibilidade de inserir esse estilo. Esse estilo não é só para esse documento. Tab. Formatar botão de menu F. Formatar, se eu der Enter aqui, ele mostra mais recursos de formatação. Recuo, umas coisas aí que nesse caso aqui não vai precisar. Tab. Ok botão. Ok, vou dar Enter. Documento. Aí eu subo com a seta. Página 1, seção. Desço com a seta. Pedro Couto. Pedro Couto, vou apertar Insert F, olha só. Estilo Pedro Times New Roman 14 pt cor padrão negrito alinhamento. Então agora nós temos um estilo para o Pedro, tá bom? Quer ver? Eu vou descer com a seta. Pedro Couto. Ah não, para. Nova. Tecla End, vou dar Enter 2 vezes. Ó, seta para baixo. Em branco. Aqui, ó, Insert F. Estilo normal é. Estilo normal, tá bom? Digamos que eu escrevesse o meu nome, ó. Caps A-L-E-U-N-U-R. Walter Júnior. O meu nome está no estilo normal, ó, Insert F. Estilo normal. Aí eu quero usar o estilo do Pedro. Ah, eu gostei. Ok. Então eu seleciono, tecla Home. V. Shift End. Walter Júnior selecionado. Agora eu vou aplicar o estilo do Pedro. Bem, eu posso fazer aquele caminho, mas tem um atalho que torna as coisas mais fáceis. Eu pressiono Shift Ctrl U. Barra de ferramentas. Aplicar estilos página de propriedades. Nome do estilo, edição selecionado normal. Eu vou procurar o estilo do Pedro, vou subir com a seta. Normal. Letra e música. Faxineiro. Citação. Chefe. Limpar tudo. Limpar tudo.
Limpar. Eu apanho para achar, sabia? Estão vendo, né? Ó, descer com a seta. Chefe selecionar. Citação. Faxineiro. Letra E. Normal. Pedro. Pedro. Aí eu achei Pedro, eu dou Tab. Aplicar botão. Aplicar, Enter. Documento. Subo com a seta. Página 1, seção. Desço. Walter Júnior. Vamos ver como é que tá isso. Insert F. Estilo Pedro Times New Roman 14 PT cor padrão negra. Pronto, ok? Então, essa aqui é a aplicação do estilo. Por exemplo, lá nas regras da ABNT2 tem um tal do citação longa. A citação longa tem um conjunto de formatações próprias. Então, o que eu faria? Eu escrevia a citação longa, aí eu selecionava, ia lá, estilo, citação longa, aí eu aplicava. Pronto. Assim, eu não precisaria, a cada vez que eu fizesse uma citação longa, colocar todas as formatações que ela exige. Como no caso aqui do chefe, o Pedro Couto, agora toda vez que eu escrever o nome dele, eu pressiono Shift Ctrl U, acho ali o nome do estilo que é Pedro e aplico. Pronto, a formatação está feita. O que vocês acharam? Não acharam nada. Isso aqui, dependendo com o que você trabalha, pode ser extremamente útil. E para terminar essa história de estilo, vamos considerar o seguinte aqui. Isso aqui é mais rápido. Ctrl O. Documento. Alguém quer falar? Professor Carlos Planaltina. Diga, Carlos. Rapaz, é muito interessante, né? Mas isso aí já é quase no profissional, né? Muita coisa, né? A gente tem que estudar bastante mesmo. Não, pelo seguinte, olha só. Você só tem trabalho para você criar o estilo. Porque depois que você criar, você escreve o que quiser, pressiona Shift Ctrl U, barra de ferramenta, e escolhe o estilo que você quer. Normal. Por exemplo, normal e dá Enter. Só isso. Entendeu? O seu Ah, trabalho é para criar o estilo. Mas no seu dia a dia, no seu trabalho, nos estudos, você chegou ali. Aplicar, né? Você chegou ali, Pedro Couto, opa, nome do chefe. Selecionou, Shift Ctrl U, selecionou Pedro, dá Tab, aplicar botão Enter e vai para frente. Ou seja, tudo que você fez aqui é exatamente para você não precisar repetir no seu dia a dia. Ah, tá, entendi. Por exemplo, aqui, ó, o que eu vou mostrar agora. A ABNT2, quando você vai fazer monografia, trabalho de conclusão de curso, tal, ela tem uma formatação geral para o seu documento. Então, toda vez que você abre o Word, você tem que escrever na formatação deles, certo? Se você quiser, ou vamos colocar uma outra situação, eu tenho baixa visão e eu preciso que o tamanho da fonte seja maior e para os meus documentos particulares, né, eu quero que a letra tenha um contraste em termos de cor. Então, o que eu faço? O estilo aqui, ó, eu abri um novo documento, né, Insert F. Estilo normal é... Estilo normal. O estilo normal, toda vez que eu abro o documento, o estilo é o normal. Então, o que eu faço? Eu altero o estilo normal. Eu mudo o estilo normal para a fonte 24 e para a cor vermelha, por exemplo. Então, toda vez que eu abrir, o estilo é o normal e está do jeito que eu quero. Entendeu? Então, você pode criar um estilo e você pode alterar também um estilo que já existe, que é o que eu vou mostrar agora. Vamos lá. Aqui, ó, então, eu quero mudar o estilo normal. Esse aqui é mais fácil, ó, porque já tem o estilo pronto, né? Isso vai valer para qualquer estilo. Por exemplo, o chefe mudou de ideia, ele não quer mais o negrito. Aí você ia lá e alterava o estilo dele. É assim, ó, Alt. Guias da faixa de opções, guia expandido. Página inicial. Aí eu dou Ctrl seta para a direita até estilos. Página área de fonte edit. Página estilos grupo. Estilos recolhido. Ó, estilos recolhido, barra de espaço. Espaço. Estilos grade de dados. Normal. Normal. Quer ver? Ó, seta para baixo para cima. Teste. Normal. Normal. Então eu quero alterá-lo. Aí eu vou fazer assim, ó, tecla aplicações. Atualizar normal. Atualizar não, descer com a seta. Modificar. Modificar, aí eu dou Enter. Modificar estilo diálogo propriedades formatação. Aí o que eu vou fazer? Eu vou alterar o estilo normal. Eu vou alterar na fonte, deixa eu ver, no tamanho da fonte só. Vou dar Tab. Estilo do parágrafo. Até chegar em tamanho da fonte, tá? Fonte caixa de combinação é
Tamanho da fonte caixa de combinação 12 ao... Tá 12. Eu vou subir com a setinha para 10. Tamanho da fonte 11, 10. 10, tá bom? Aí o que eu faço? Eu vou dar tab até chegar lá em propriedades, porque eu só quero alterar isso. Modificar, negrito, itálico, sublinha, cor da, alinhar, centro, alinhar, espaço, aumentar, diminuir, aumentar. Propriedades do estilo, edição somente leitura multilinha selecionado fonte, padrão, Arial, 10pt, Aí mudou só o tamanho, tá? Aí eu dou tab. Adicionar a galeria de estilo. Adicionar a galeria, ok, tab. Apenas neste No meu caso aqui vai ser apenas nesse documento, tá? Aí eu dou tab até ok. Formatar botão de menu. Não vou formatar mais nada. Ok botão. Ok, eu dou enter. Documento. Então o que aconteceu? Olha aqui, insert F. Estilo normal Arial 10pt. Eu mudei o estilo normal. Então, normalmente, o que o pessoal faz? Eles criam estilos ou alteram estilos que já existem. Mas, de fato, é algo que habitualmente ninguém vai usar se não tiver uma exigência, como, por exemplo, o pessoal que vai fazer faculdade, todos eles precisam. Porque se eles não usarem a criação de estilo, eles vão sofrer pra caramba. Porque eles vão fazer documentos que têm 4, 5 tipos de estilos dentro dele. Aí, se eles tiverem que parar e selecionar cada bloco e fazer toda a formatação, é muito mais fácil você ter as formatações prontas como estilos, né? Que aí chegou, selecionou, Shift Ctrl U, escolheu a que você quer, aplica e vai embora. Ou seja, eu sei de gente que otimizou o trabalho, mas em muito por causa disso. Documento 10, aula 4. Aqui agora eu vou para o meu último item. Recuperar documento, N. Bem, quer ver, ó, vou ver a hora aqui. 11 horas e 46 minutos. 46. Isso aqui é rapidinho. A gente poderia tratar de mais coisas do Word, mas vocês viram que já entrou numa seara aqui de coisa muito específica, né? Se bem que essa última não. É o seguinte, o computador desligou, travou, sei lá o que aconteceu, e você não salvou o documento. Você quer procurar um documento que não foi salvo. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai abrir o Word, aqui, ó. Iniciar janela. Pressionei a tecla Windows, né? Vou digitar aqui WO. Nível 1 Word. Word, vou abrir aqui, ó. Enter. Documento 12 Word. Aqui, em vez de eu dar ESC ou Enter para abrir o documento novo, eu vou dar Tab até recentes. Mais modelos, pesquisar, abrir, recente lista. Quadro familiar. Aqui é a lista dos documentos mais recentes. Mas eu quero recuperar um documento que não foi salvo. Então, eu dou Tab. Mais documentos. Mais documentos. E dou Enter. Arquivo lista. Agora, ele vai mostrar a lista dos documentos que não foram salvos. Vamos ver se tem. Shift Tab. Abrir grupo, abrir. Mais um. Documentos recentes grupo. Você não abriu nenhuma documentos recentemente. De novo. Guia. Documentos guias. Pesquisar edição. Eu não tenho. Se eu tivesse, quando eu dei Shift Tab ali 2 vezes, ele ia mostrar uma lista de documentos e ia falar assim, no final assim, unsaved, unsaved, ou seja, não salvo. Então, é um documento seu que está aqui na memória, que você não consegue encontrar em lugar nenhum, porque ele não foi salvo. Aí, no que você seleciona ele na lista, é só dar Enter, ele aparece do jeito que você deixou, aí você salva. Então, é só fazer isso aqui. Abrir o Word, Tab até recentes. Mais um Tab, ele fala mais documentos. Enter. Você dá Shift Tab ou Tab até a lista, ele vai mostrar se tem documentos que não foram salvos. No meu caso aqui eu não tinha, então por isso que ele não mostrou. Bem, pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês. Tanto é Aula 4. que aqui, ó, Recuperar documentos, seta para baixo. N. Nada. Não tinha mais nada. E antes de passar a palavra para vocês, eu vou pedir licença ao professor Fernando. É Natal. Porque nós estamos aí às portas de dezembro e também do Natal. E eu queria deixar aqui para vocês, depois, se vocês quiserem, eu posso cortar na gravação, uma mensagem do pessoal da Igreja Presbiteriana aqui de Brasília, que nos cedeu a licença do Zoom. É uma mensagem cantada de Natal, que dura 1 minuto e 40 segundos. Então, enquanto vocês relaxam um pouquinho e pensam em perguntas ou contribuições, sugestões que queiram dar, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, tá bom?
Então tá aí, pessoal, o recado na Muito voz bom. do coral lá da Presbiteriana de Brasília. E assim a gente conclui. Carlos aqui de São Paulo. Pode falar, Carlos. Então, professor, eu agora no final, né, Hum. eu quero deixar a minha referência aí, agradecendo o projeto, né, de vocês, do professor Fernando, do professor Walter, que foi um projeto sensacional, foi um projeto objetivo, um projeto que somou muito para mim, pelo menos para mim, né, porque, como eu disse, que aqui em São Paulo você não consegue, ou até consegue, mas não com a qualidade que o professor, né, Walter, passa para a gente. Eu acho isso sensacional. Gostaríamos que, pelo menos eu, que continuasse esse curso até quando pudesse, né? E também sugerir mais para frente, se for possível, né, ano que vem, que fizesse um curso. Eu não sei se o pessoal vai querer, assim, na área de escritório. Não sei se essa referência agrada a todos, porque eu acho que é uma coisa profissional, né? Eu acho que todo mundo que é deficiente visual total, às vezes, pode entrar num escritório, sei lá, num consultório de dentista, do escritório de contabilidade, de recepção, o que seja. Acho que somaria bastante também, né? E a gente, acho que ia agregar em muito, em muito. Então, desde já, eu desejo os meus parabéns para vocês, né? E um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. E que Deus abençoe vocês sempre, viu? Nesse ideal e para toda a família de vocês. Só tenho que agradecer e muito obrigado por tudo desse pouco tempo que nós ficamos esse ano. E que ano que vem a gente fique bem mais. E a amizade, pode ter certeza que já estamos com essa amizade aí no coração. Obrigado, viu? A todos do grupo também. Obrigado você. Sugestão anotada. Obrigado. Professor Fernando, por favor. Bom dia mais uma vez. Eu agradeço o Walter Júnior e também o grupo que acreditou nesse curso, nesse projeto, como o Carlos de São Paulo falou. E realmente é um projeto piloto, né, do Instituto de Promoção, junto com o Walter Júnior e o Projeto João 9. E ali para abril, maio, né, Walter, a gente acho que durante a sua viagem, como a internet não tem local, né? Qualquer local é local.
Então a gente possa, eu acho que depois do carnaval, em março, a gente iniciar, né, um novo. E essa questão de escritório é importante, que o Carlos colocou, que, né, nessa semana mesmo alguém pedindo profissionais com deficiência visual para poder entrar no edital, que o edital estava exigindo um profissional com deficiência visual, e a gente precisa realmente profissionais com formação em informática, não só digitação, mas entender de programa, entender de Word, entender de Excel, né? Então, o Carlos inicialmente da ideia do Excel, que muita gente está trabalhando com tabela, né? A gente mesmo está com, a gente que eu falo, professor, né? A gente que é professor da Secretaria de Educação, eles estão trabalhando muito com tabela, com Drive, né? E tem hora que a gente não consegue escrever no Drive online, tem que salvar o documento e depois jogar lá de novo, né? Mas online a gente não consegue fazer alterações, né? Escrever online, né? Então, realmente é importante essa evolução da informática. Claro que cada um com a sua dificuldade, cada um com sua inteligência, sua qualidade. Então, eu agradeço, né? E como eu pedi lá no grupo, vou pedir aqui, cada um mandasse meu PV, né? A identidade com todos os dados, né? Por que identidade? Porque a gente pega todos os dados para poder fazer a emissão do certificado. Eu acredito que vai dar mais ou menos 80 horas, né, Walter? Que só a gente mesmo, acho que foi quantos módulos? Acho que 5, né? É verdade. 5 módulos, né, de 8 horas, cada um dá 40, e mais 40 que o pessoal tentou fazer em casa, né, fora da aula, com certeza deu muitas horas, né, a gente vai dar um certificado de 80 horas, né, para cada pessoa, e aí vai ser a minha assinatura do Walter, e vai ser bacana, tá? E ano que vem a gente tem outros projetos, né? Talvez o curso de Soroban e pré-Soroban com a professora Ieda, né? Online também, né? E outras coisas mais, tá? Eu agradeço muito, Walter, e também o grupo, né? À disposição. Então, gostaria de escutar mais alguém. Valéria falando. Walter, quando eu termino a aula, meu coração está disparado. É adrenalina, é felicidade, é tantas coisas boas que eu fico impressionada. Eu agradeço muito por essa oportunidade. Sempre estou te pedindo socorro, sempre estou vendo seus vídeos, mas esse curso foi sensacional. Quem não ficou é uma pena. Perdeu, mas vai ter outras oportunidades, com certeza. Mas, assim, o que eu quero deixar aqui é uma questão que eu já passei. O meu irmão é formado em informática, em TI, um monte de coisa aí de informática. E aí eu vou pedir para ele algumas vezes fazer alguma coisa, ele fala, mas eu não estou entendendo. Eu falei, aí eu vou com teclas de atalho, então eu nem uso mouse, na verdade. E aí ele fala, meu Deus do céu, como que você fez isso? Como que é isso? Então, assim, é diferente, né? É diferente uma pessoa querer fazer um curso de informática que seja deficiente visual e que o professor não tenha esse conhecimento, e você passa todo esse conhecimento, toda essa segurança. Então, muitíssimo obrigado, e quando eu precisar de alguma coisa, eu vou pedir socorro com certeza. E tomara que continue, estou aqui para, se eu puder ajudar em alguma coisa, e aprender a cada dia mais. Muito obrigado, Fernando, pela sua oportunidade. Walter, tá? Então, gente, mais alguém? Carlos Planaltina, como todos já falaram, né, eu também vou agradecer, né, pelo conhecimento que vocês passaram para nós, né, agradecer por tudo, né, desejar um Feliz Natal já, né, que já está chegando na porta aí, um próspero ano novo, e dizer que eu sou um cara felizardo, né, porque eu convivo no meu dia a dia com o professor Fernando e a professora Valéria lá no CEDV. A gente coloca até algumas coisas em prática, Walter, que nós aprendemos no curso, lá no nosso dia a dia, lá nas aulas, a professora Valéria me dá umas dicas, né? Me ajuda, alguma dificuldade que eu tive, né? Porque, assim, igual eu falo, no dia a dia a gente acaba esquecendo alguma coisa, né? Aí a gente tira algumas dúvidas lá e esclarece, o conhecimento só melhora a cada dia. E é isso aí, obrigado a todos.
E, pessoal, de minha parte, então, últimas palavras, agradecer a paciência de todos, a parceria, desejar um excelente final de ano. Deus abençoe as celebrações natalinas de vocês, lhes preserve bem, com saúde, a vocês e suas famílias. Obrigado e vocês têm o meu Amém. WhatsApp, precisando, estamos aí. Tá, joia. Um grande abraço, volta. Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom. Só Ok. finalizando aqui, diga. o coral estava maravilhoso, viu? E pode deixar na gravação, Coral. Então, É, tá bom. afinadíssimo. O pessoal canta bem, né, rapaz? Barbaridade. Sim, sim. Valeu, que tenham muitos coros aí pela cidade. O coral abaixou a minha adrenalina. Ah, mas é, né? Ainda mais essa canção. Valeu então, pessoal. A gente se encontra. Deus abençoe. Até mais. Obrigado. Obrigado, professor Fernando. Até mais. Obrigado, Walter. Valeu, valeu. Tchau, gente. Bom Tchau, final tchau. de semana a todos. Todos os Carlos. Amém. FOP S20. Obrigado. Carlos de São Paulo, obrigado. Valeu.